Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã, no Irã. Professor Marandi, bem-vindo ao Índia e a Esquerda Global. Welcome back to Indian Global Left. Muito obrigado por me receber. I wanted to start by asking you about Eu queria começar perguntando sobre a sua percepção de como a guerra tem se desenvolvido, considerando que a mídia tradicional e ocidental nos apresentou uma cobertura completamente unilateral do conflito. Eles têm usado declarações de autoridades israelenses e americanas como se fossem fatos, mas não fazem o mesmo com o lado iraniano. Usam expressões como Israel bombardeando o Irã, mas não utilizam linguagem semelhante para ações comparáveis. Estou falando sobre a destruição de prédios. Além disso, não fazem distinção entre ataques a civis e ataques a alvos militares, quando se trata de um lado, mas não do outro, e assim por diante. Então, se você pudesse nos dar a sua visão de como a guerra tem se desenvolvido. your sense of the progress, how the war has progressed. Well, to be very blunt, if you want to follow the news Bem, para ser bem direto, se você quer acompanhar as notícias sobre o Irã, não deveria assistir a nenhuma das mídias ocidentais, nem as árabes. Al Jazeera, Al Arabiya e os veículos ocidentais. Todos estão no campo americano. A TRT também. Todos esses são da OTAN ou afiliados à OTAN. Então o melhor é recorrer à mídia alternativa. Acho que na minha conta do Twitter, as pessoas que eu sigo, alguns desses veículos, são muito mais confiáveis, inclusive o seu. Porque vocês têm convidados com pontos de vista muito diferentes daqueles permitidos na mídia ocidental. E acredito que a história tem mostrado que o que é dito na mídia alternativa, pelo menos nas que eu acompanho, é muito mais preciso, e tem sido assim nos últimos anos, do que qualquer coisa que tenhamos visto na mídia ocidental. Na verdade, quando a guerra começou, a guerra de agressão contra o povo iraniano, Trump disse que ficou surpreso por o Irã ter reagido na região do Golfo Pérsico. Bem, se ele tivesse prestado atenção no que eu venho dizendo, ou no que outros como eu têm dito, não teria ficado surpreso. Essa surpresa vem do fato de que o Ocidente produz sua própria propaganda, acredita em sua própria propaganda e depois adota políticas baseadas nessa propaganda, até bater de frente com a realidade. Algumas horas atrás, Trump disse que exigia a rendição incondicional do Irã. A RT acabou de me perguntar sobre isso, e eu disse a eles que durante a guerra de 12 dias, no meio daquele conflito, por volta do 7º dia, acho, ele também exigiu rendição incondicional. E nós sabemos como isso terminou. Portanto, não se deve ficar muito impressionado com a mídia ocidental e a propaganda ocidental. Sabemos como eles se comportaram durante o genocídio em Gaza, como tentaram esconder os crimes israelenses. No início, quando os hospitais foram bombardeados, afirmaram que era culpa da resistência. Depois, disseram que havia túneis sob os hospitais. Em seguida, os israelenses destruíram tantos hospitais que a mídia simplesmente decidiu ignorar. Tornou-se tão cruel, tão imundo e degradante, que soldados israelenses chegaram a entrar em hospitais, desligar as incubadoras com bebês dentro e deixá-los morrer. E não houve nenhuma reação de real valor na mídia ocidental, seja no The Guardian, no The New York Times, na Fox News ou na Sky News. Eles são todos iguais quando se trata de sionismo, quando se trata da oligarquia que governa o Ocidente. Podem diferir um pouco no tom, e alguns podem ser um pouco mais críticos, mas fundamentalmente são os mesmos. Vimos isso durante o discurso sobre o Estado da União de Trump. A única vez em que todos os senadores e congressistas se levantaram e aplaudiram como focas foi quando ele estava atacando o Irã. Esse é o estado das coisas. No primeiro dia, eles massacraram quase 170 meninas em sua escola primária.
E a mídia ocidental não se importou. Nesse mesmo dia, mataram um grande número de jovens mulheres em outra cidade, quase 20, acho, que estavam jogando vôlei em um ginásio. Isso também não foi noticiado. Eles estão bombardeando Teherã literalmente todos os dias, em várias ocasiões. Destruíram muitos hospitais. Na verdade, no primeiro dia, uma das primeiras coisas que fizeram foi bombardear um hospital em Teherã e destruir a clínica de fertilização in vitro. Esse hospital, que era privado, não está mais em funcionamento. E muitas mulheres que queriam ter filhos perderam essa oportunidade. Essa é a crueldade do regime. Seja o regime de Trump ou de Netanyahu. Eles bombardearam a sociedade do Crescente Vermelho, tanto o prédio central em Teherã quanto os das províncias. Bombardearam o Centro Nacional de Emergências, que é como uma organização de primeiros socorros. Eles são responsáveis pelos socorristas. Por que fazem isso? Porque querem que mais pessoas morram. Se você se lembra, durante aqueles tumultos violentos em que encenaram algo como um golpe militar, uma tentativa de semigolpe, eles estavam destruindo ambulâncias, muitas ambulâncias, e caminhões de bombeiros. Por que faziam isso? Porque queriam que os incêndios se alastrassem e que os feridos morressem. Este é o mesmo modelo. Na verdade, agora acredito que o que fizeram naquela época foi uma preparação para hoje, porque muitos danos foram causados às organizações que salvam vidas, casas e pertences das pessoas. Essa é a realidade da guerra. Como fracassaram em destruir as cidades subterrâneas de mísseis, as fábricas subterrâneas de mísseis e as cidades subterrâneas de drones, estão buscando vingança contra pessoas comuns. E, portanto, eles estão realizando um massacre em massa em todos os lugares. Ontem mesmo, acho que cometeram um grande massacre na cidade de Shiraz e bombardearam um parque infantil e um centro de ambulâncias que ficavam lado a lado. É óbvio que isso foi intencional. Todos esses locais estão no mapa. Não há nada escondido sobre esses prédios. Assim como a escola, você pode encontrá-la no Google Maps. Eles bombardearam várias escolas. Então, esta é uma guerra sinistra travada por dois regimes malignos, apoiados pelo Ocidente coletivo e por déspotas regionais. E, infelizmente, regimes como o de Erdogan também estão ajudando, porque Erdogan permite que a OTAN use aviões AWACS para coletar informações do Irã. Ele também permite que os Estados Unidos usem suas bases na Turquia para o esforço de guerra contra o Irã. Eu queria te perguntar brevemente sobre a mídia árabe, em particular a Al Jazeera, já que muitas pessoas do sul global também a acompanham. Obviamente, ela tem mais recursos e nos oferece mais atualizações do que, digamos, a Press TV. Então as pessoas recorrem a ela. Já vimos o quanto ela foi tendenciosa nos casos da Síria e da Ucrânia, mas desta vez tem sido particularmente descarada. Gostaria de saber o que você pensa sobre a Al Jazeera. Sim, a Al Jazeera é uma ferramenta. O Catar é um representante dos Estados Unidos. Sabemos que o Hamas tem escritórios no Catar porque os Estados Unidos e o regime israelense pediram que fosse assim. Só os ingênuos acreditam que o Catar faz algo de fato para apoiar o povo palestino. No caso de Erdogan e do Catar, a Palestina é basicamente uma ferramenta ou uma oportunidade de diplomacia pública. Eles falam sobre a Palestina, muitas vezes dizem as coisas certas e parecem diferentes da Arábia Saudita, dos Emirados e de outros países da região, mas na realidade são iguais. Lembra quando Trump foi ao Egito e fez aquele show de palhaço? Erdogan estava lá e os catarianos também estavam presentes. A Al Jazeera é uma ferramenta do Catar e o Catar é um representante dos Estados Unidos. Na Síria, eles apoiaram o ISIS e a Al-Qaeda. Eles apoiaram o projeto americano de destruir a Síria. E na Ucrânia, é claro, apoiaram a OTAN. Agora estão apoiando os americanos e o regime israelense. Lembre-se, o Catar abriga o CENTCOM, todas as bases dos Estados Unidos na região,
Esses países têm bases americanas na Jordânia, no Kuwait, nos Emirados, no Bahrein, em Omã, na Arábia Saudita e na Turquia. Claro, a Turquia faz parte da OTAN, mas de qualquer forma todos esses países têm bases dos Estados Unidos. O centro de comando fica no Catar. O CENTCOM está no Catar. Portanto, o regime catariano estará sempre no campo dos Estados Unidos. Não se deve ter nenhuma expectativa em relação à Al Jazeera, seja em árabe ou em inglês. Eles são uma ferramenta do império, embora o tom seja diferente do da Al Arábia. Sempre foi assim, mas não há diferença real. E claro, eles têm muito dinheiro. Eles têm muita riqueza para gastar, e o Catar possui um império midiático global muito grande. Muitas pessoas estão na folha de pagamento, e essas pessoas não querem perder seus empregos, são bem remuneradas. Há também muitos chamados centros islâmicos ou mesquitas financiados pelo Catar. Então você sabe, eles têm uma enorme rede, assim como os Emirados e a Arábia Saudita. Portanto, nada que venha desses países que estão firmemente no campo americano deve ser tomado ao pé da letra. Quero dizer, isso não significa que não haja boas pessoas na Al Jazeera. De forma alguma estou dizendo isso. Tenho amigos que trabalham na Al Jazeera, tanto na versão árabe quanto na inglesa. Mas a política e a direção da emissora estão definitivamente alinhadas com os interesses dos Estados Unidos. Eu queria retomar algo que você disse, a expressão Ocidente coletivo. Sabemos que o Ocidente sempre agiu de forma unificada em termos de oferecer cobertura propagandística, criar narrativas e coordenar sua atuação na ONU e em outros organismos. Mas agora o Ocidente realmente se tornou coletivo, até mesmo militarmente. A Austrália declarou que está enviando recursos militares e praticamente toda a Europa está envolvida. Posso estar exagerando um pouco, mas não muito. Da Itália, a Espanha, a Grécia, a França, Reino Unido, todos estão enviando recursos militares, desde Chipre até o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Eu queria lhe perguntar sobre a escala da guerra. Ainda é Irã contra Israel ou é Irã contra o Ocidente? Não, como eu disse antes, é o Irã contra o Ocidente coletivo e seus representantes regionais. E quando digo Ocidente coletivo, estou incluindo o regime de Erdogan como parte da OTAN e depois os representantes, ou seja, na região do Golfo Pérsico, em países como a Jordânia. Não há dúvida quanto a isso. Claro, não é apenas o Irã. Também é o eixo da resistência no Iraque, no Iêmen e no Líbano. Todos eles são aliados entre si. E é claro, há países que simpatizam com o Irã, e Rússia e China estão entre eles. Mas também acho que em todo o mundo, pelo que ouço de amigos, as pessoas estão do lado do Irã. A opinião pública na maioria global está apoiando o Irã, e há muito mais pessoas do que se esperava nos países ocidentais que fazem o mesmo, apesar da propaganda. Apesar do fato de que os Estados Unidos são o país mais fortemente submetido à propaganda no mundo, especialmente seu povo, e a Europa vem logo em seguida, muitas pessoas estão enxergando além disso. Então, o Irã não está sozinho. O Irã é firme. E após o martírio do Ayatollah Khamenei, as pessoas se tornaram ainda mais. E talvez você tenha visto as enormes multidões, as cenas todas as noites, inclusive nesta noite. Também as teremos. Todas as noites as pessoas se reúnem em diferentes cidades, inclusive em Teherã. Em Teherã elas não se reúnem em um só lugar. Se reúnem em diferentes bairros porque os americanos estão bombardeando a cidade. E elas protestam contra os Estados Unidos. Elas homenageiam o mártir Ayatollah Khamenei. Exigem vingança. As multidões em Teherã chegam a milhões. Embora muitas pessoas tenham partido porque o governo pediu que aqueles que não precisam ficar, se tiverem para onde ir, deixem a cidade. E em outras cidades, as multidões também são enormes. Talvez você tenha visto as orações de sexta-feira hoje em Teherã. Foi gigantesco. Pessoas que normalmente não vão,
como eu, por exemplo, não costumo ir às orações de sexta-feira, mas desta vez eu fui e vi que havia uma multidão enorme, enorme. Não sei os números exatos, mas provavelmente eram centenas de milhares no mínimo. Elas estavam lá mesmo, enquanto durante as orações a cidade era bombardeada. Isso mostra a coragem do povo iraniano. Mostra que eles são firmes. E não tenho dúvida de que os Estados Unidos fracassarão. Como já discutimos antes, o Uzbequistão, este é um país com milhares de civilização. E é claro, a influência do neto do Santo Profeta, seu martírio em Karbala, enfrentando o opressor de seu tempo e defendendo os oprimidos no dia de Ashura, tem um enorme impacto cultural sobre os iranianos. O dia de seu martírio é realmente o dia mais importante do calendário iraniano. O Ano Novo iraniano é importante, os diferentes Eids são importantes, mas isso é algo diferente. E se você andar por Teherã no dia de Ashura ou Tazua, verá a diferença. Sentirá a diferença. Mesmo as pessoas que não são muito religiosas nesse dia saem e participam, a maioria delas pelo menos. E assim, esse sentimento de simpatia pelos oprimidos e essa firmeza contra o opressor os tornam ainda mais determinados. Acho que o fato de eles terem visto o Ayatollah Khamenei se recusar a deixar sua casa, mesmo sabendo que seria um alvo, teve um enorme impacto. Durante as 2 últimas guerras, pediram que ele deixasse sua casa para que pudessem levá-lo a outro lugar, um lugar seguro. Mas ele disse que muitas pessoas que estão lutando não têm para onde ir. E como elas não podem ir a lugar nenhum, ele também não vai. E isso teve... Quero te perguntar rapidamente sobre os aliados do Irã no Iraque em particular, já que vi alguns analistas pró-Irã expressando frustração ou insatisfação com os sadristas, por exemplo, por não fazerem o suficiente para confrontar os americanos e os sionistas. Claro, não quero sugerir que a responsabilidade recaia apenas sobre os sadristas ou sobre outros aliados que o Irã tem no Iraque. Mas estou curioso. Qual é a visão no Irã sobre o que seus aliados estão fazendo especificamente no Iraque? E, claro, queria mencionar brevemente que o Hezbollah no Líbano fez grandes sacrifícios em apoio ao Irã. No, absolutely. But the fact is that the escalatory ladder. Mas o fato é que a escada de escalada é algo que a resistência, o eixo da resistência, quer controlar. Neste momento, o Irã pode lançar muito mais mísseis e muito mais drones. O Irã poderia destruir todos os petroleiros no Golfo Pérsico se quisesse. Poderia destruir cada um deles em poucas horas. Também poderia destruir as instalações de petróleo e gás das ditaduras familiares árabes. Mas o Irã não quer fazer isso. Então ele fecha o Estreito de Hormuz, ataca qualquer navio que não obedeça às ordens do Irã, mas não os destrói. E no Iraque, a resistência está fazendo um excelente trabalho em esmagar as capacidades dos Estados-Unidos nas áreas curdas do Iraque. Eles estão tornando a vida do ocupante norte-americano muito difícil. Mas se houver uma escalada, ou se a resistência quiser escalar, no Iraque eles podem fazer muito mais. No Iêmen eles podem fazer coisas enormes. E é claro, o Irã pode fazer muito mais do que faz agora. Portanto, esta é uma política muito sofisticada que o eixo da resistência está seguindo no campo de batalha. O Irã está se preparando para uma guerra muito longa, até mesmo até as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Tudo está sendo cuidadosamente planejado. As emoções não desempenham papel algum no planejamento militar, seja no Iraque, no Líbano, no Iêmen, na região do Golfo Pérsico ou em qualquer outro lugar. Muito rapidamente, qual é a sua percepção sobre os curdos no Iraque em particular? Ouvimos falar sobre o IRGC lançando operações contra forças separatistas no oeste do Irã, algo sobre o qual, segundo relatos, Donald Trump comentou. Qual é a sua percepção sobre os curdos no Iraque?
considerando as declarações oficiais de que eles rejeitaram a oferta de Trump para participar desta guerra? Trump's offer to participate in this war? Well, first of all, we have to make a distinction between Kurds. Bem, antes de tudo, precisamos fazer uma distinção entre os curdos e os grupos ou partidos. Os partidos curdos, sejam aqueles grupos terroristas que atuam contra o Irã e têm base no Iraque, ou a máfia Barzani, ou os grupos na Síria, estão todos ligados à CIA e ao Mossad. Mas isso não significa que a opinião popular apoie os grupos da CIA, os Estados Unidos ou o regime israelense. É como na Turquia, o governo turco coopera com Netanyahu e Trump, mas a opinião pública na Turquia é uma coisa bem diferente. Precisamos fazer essa distinção. E acho que isso é mais ou menos verdade em todos esses regimes, essas ditaduras árabes. O Irã os advertiu que, se permitirem que esses terroristas operem em território iraniano, o Irã os destruirá. A resistência iraquiana, por sua vez, entrará em ação. Assim, o Irã e a resistência iraquiana lidarão com Barzani e seu governo em Erbil de forma muito rápida. Ele não conseguirá governar. Seu regime entrará em colapso rapidamente se envolver. Ele sabe disso. Da mesma forma, o regime de Aliyev no Azerbaijão entende que, se o Irã começar a atacá-los com mísseis, a ditadura de sua família terminará muito rapidamente. Nenhuma dessas entidades é poderosa. Seja o regime em Baku, o regime de Barzani em Erbil, ou essas pequenas ditaduras familiares árabes, todas podem ser facilmente derrubadas. E o que estamos vendo no Golfo Pérsico também é um indício disso. O Irã interrompeu o comércio de petróleo e gás, e não há nada que eles possam fazer a respeito. Então acho que Barzani provavelmente será muito cauteloso para não ir longe demais. Mas, por outro lado, ele está sob muita pressão de Trump. Acredito que muitos no Iraque e muitos no Irã gostariam de ter uma desculpa para punir Barzani e Aliyev. Muitos azeris no Irã consideram a República do Azerbaijão como parte do Irã. Portanto, acho que eles devem ser muito cuidadosos com seu comportamento nos próximos dias, depois que essa guerra terminar e os Estados Unidos forem derrotados. Caso contrário, poderão ter muitos problemas. E se fizerem algo imprudente agora, poderão ter muitos problemas mesmo enquanto a guerra continua. Isso poderia levar ao fim de seu governo. Eu queria te fazer uma pergunta provocativa, talvez. O Sul Global está fazendo o suficiente? E levanto essa questão como alguém do Sul Global. É claro que o papel que o governo indiano desempenhou tem sido absolutamente vergonhoso, e sim, podemos falar sobre essas coisas. Mas, de modo geral, levantamos essa questão também no meio do genocídio, não para colocar a culpa no Sul Global, porque não fomos nós que começamos essa guerra. Mas ainda assim eu queria perguntar, nossos países do Sul Global estão coletivamente fazendo o suficiente? E o que eles poderiam fazer diante dessa agressão tão descarada por parte do Ocidente coletivo? Of this blatant aggression by the collective West? Não, definitivamente eles não estão fazendo o suficiente. Acho que indivíduos e grupos deveriam boicotar produtos ocidentais, produtos americanos e, obviamente, produtos israelenses. Eles deveriam protestar, deveriam criar conscientização. Os governos deveriam tentar encontrar alternativas ao Ocidente, porque, obviamente, Trump está fora de controle e pode, de repente, se voltar contra qualquer um. Então, todos os países precisam pensar em como se proteger. Na verdade, uma das coisas mais vergonhosas sobre esses representantes na nossa região, seja Erdogan, Mohammed bin Zayed ou Sisi, não importa, é que o embaixador dos Estados Unidos em Israel basicamente disse o que normalmente se evita dizer em voz alta. He said the silent part out loud. And that if the Israeli regime takes the entire region, it's fine. E que se o regime israelense tomar toda a região, tudo bem. Essa é a política não oficial dos Estados Unidos, e acredito que também seja a política oficial do Ocidente coletivo. Mas então Erdogan, Mohammed bin Zayed, o ditador do Catar, Sisi e Abdullah na Jordânia, tudo o que fazem é escrever uma carta de protesto. Não há repreensão de Washington, nenhuma punição, nada. E é irônico,
porque essas entidades, como o governo sírio ou os grupos da Al-Qaeda síria, representam uma ameaça maior do que o Irã, simplesmente porque são vizinhos, mais próximos do regime que o Irã. Because they're neighbors. They're closer to the Israeli regime than Iran. The Israeli regime dreams of taking the O regime israelense sonha em tomar a terra do Nilo ao Eufrates, do Egito ao Iraque. O Irã não faz parte disso, mas o extraordinário é que o Irã está tentando impedir isso, junto com seus aliados no eixo da resistência. Esses outros regimes estão tão comprometidos e tão ligados ao Ocidente que não podem fazer nada além de falar. As pessoas em todo o sul global deveriam ser mais ativas. Devemos incentivar boicotes e pressionar os governos a mudar suas políticas. Acho que o governo indiano está cometendo um erro catastrófico, porque, em última análise, essa região vai mudar. Ao criar esse conflito, o regime israelense e os Estados Unidos são, de fato, as forças que estão elevando o preço do petróleo. O Irã não quer guerra. O Irã foi forçado a essa situação. E muito em breve você verá as empresas indianas sofrerem as consequências. O crescimento da economia indiana pode ser drasticamente reduzido e pode entrar em recessão, se não em depressão, se isso sair do controle. Porque, se essa guerra escalar, não tenha dúvida de que todos os petroleiros serão destruídos e todas as instalações de petróleo e gás também serão destruídas. Isso levaria ao colapso da economia global. Não sou só eu que digo isso. Venho alertando sobre isso há muito tempo, como você sabe muito bem. Mas li no Zero Hedge, ou em algum outro lugar, que o ministro do petróleo do Catar disse isso hoje ou ontem. Então esses são os fatos. O regime israelense está disposto a sacrificar todos, a economia global, por seus próprios interesses egoístas. E é claro, a liderança nos Estados Unidos, a elite nos Estados Unidos, está ligada ao sionismo. Eles estão ligados à classe Epstein. Então sacrificarão o próprio país, em nome de Israel, pelos interesses do próprio país, quanto mais pelos interesses de outros. E os regimes árabes no Golfo Pérsico reconheceram isso. Eles veem que os americanos não se importam em protegê-los, só se importam em proteger o regime israelense. Agora estão dizendo isso, mas são fracos e comprometidos demais para fazer muito a respeito. Minha pergunta final, e você pode ser bem breve, é que cerca de 1/3 a metade dos nossos espectadores vem do chamado Ocidente coletivo, muitos dos quais não necessariamente apoiam a guerra. Alguns apoiam. Como iraniano, diante dessa guerra injusta, qual seria sua mensagem breve ou rápida para eles? Todos são responsáveis pelo massacre de mulheres e crianças no Irã e no Líbano, porque estão massacrando famílias lá. Neste momento, estão bombardeando blocos de apartamentos em Beirute e em outros lugares. A mídia ocidental os chama de terroristas. Chama o local de reduto do Hezbollah, porque tenta esconder o fato de que esses são atos de atrocidade. E claro, sabemos o que continua acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. Todos são responsáveis. Se permanecem em silêncio, têm sangue nas mãos. Se apoiam isso, têm sangue nas mãos. Se eles resistirem, se levantarem contra isso, se tentarem criar conscientização, se no Ocidente também tentarem boicotar as empresas envolvidas nessas políticas, eles são heróis. Não importa se estão na Índia, nos Estados Unidos, no Irã, em Burkina Faso, na Albânia ou na Argentina, não faz diferença onde as pessoas estejam. Aqueles que estão do lado certo da história, que defendem o que é justo e que trabalham para ajudar as vítimas, todos são heróis. Não importa onde estejam. Todos os outros são cúmplices. E se apoiam essa agressão assassina, então são mais do que cúmplices. São muito perversos. Palavras poderosas. Vamos encerrar por aqui. Professor Marandi, muito obrigado pelo seu tempo e desejamos força e segurança. Muito obrigado. É sempre um prazer e uma honra. Oi, meu nome é Ayushman.
Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.